Bora lá, galera, a gente vai falar hoje aqui sobre um tema que traz aí outros três dentro dele. É muito comum que nas provas de concurso, atualmente, as bancas tragam essa dificuldade aí para o candidato, 2, 3 temas juntos, para que o candidato consiga fazer a ligação entre uma proposição ali e outra e ver os links, né? E na verdade que a gente também consiga perceber quais são as causas e as consequências de determinados fatores sociais, tá? Então agora, em prova de 2022 do SEBRASP para a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, nós observamos um tema nessa proposta aí, né? Então a banca, né, o SEBRASP, pegou o tema ética, o tema cidadania e o tema ecologia, tá? Sustentabilidade. Juntou os três e pediu para o candidato desenvolver. Então a gente precisa assim estar aptos a fazer ligações, tá? Principalmente quando se trata da questão discursiva. Então vamos lá, a gente vai trabalhar hoje aqui com o tema inclusão social e cidadania. Ó, quando a gente fala em inclusão social, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o seguinte: como é que a gente, né, cidadão, pessoa, qualquer um, se insere, se inclui na sociedade? É necessário alguns requisitos para a gente estar incluído, né? Só que aí a gente vai pensar também no oposto. Como é que a gente é excluído da sociedade? Quando a gente é excluído? Quem tem o dever de incluir a gente? E qual é o nosso papel? Então vamos pensar aí nesses âmbitos e também, tá, na questão da violência. Por quê? Porque quando não há inclusão, há exclusão, que é o oposto em desequilíbrio. E quando existe exclusão, existe violência. Quando existe violência, existe demanda para o campo da segurança pública. E a gente também vai falar sobre isso, beleza? O famoso bora enxugar gelo. A gente enxuga aqui, enxuga ali, é o que os órgãos de segurança muitas vezes fazem, certo? Então bora lá. Primeiro a gente fala em inclusão, né? Inclusão é um aspecto positivo, a gente vai trabalhar ele lá na introdução, aquela coisa toda, começa a introdução falando da inclusão. Então, incluir, a gente só inclui quando a gente dá os direitos sociais básicos. A gente tem que ir lá para o artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Eu falo para vocês, todo concurseiro que se preze tem esses artigos aí na mente para citar na prova. Artigo 6 e artigo 5º. O artigo 5º trata dos direitos individuais e o artigo 6º dos direitos sociais. Os dois tipos de direitos aí precisam ser citados nas provas, tá? São dois pontos assim que cabem muitos temas. Então fiquem atentos aí. Se a gente for falar de direitos sociais, nós encontramos a questão da inclusão, tá? Então, nós temos direitos à educação, nós temos direito à segurança, temos direito à saúde, temos direito a morar num lugar digno. Então, se a gente tem esses direitos e eles são constitucionais, a gente tem um documento que respalda a gente, garante a gente a viver esses direitos, a quem a gente deve cobrar? E aí vem a questão do dever fazer do Estado, tá? Então, o Estado tem, né, quando ele gere ali as ações e passa para os governos, ele tem a missão principal, fundamental ali, essencial, de suprir as demandas da sociedade. Então, desde o início da democracia, né, vamos colocar ali como marco da democracia a Revolução Francesa de 1789. Então, desde o começo das primeiras constituições cidadãs, a gente tem um governo feito para o povo. Por quê, galera? Porque de onde vem a violência? Da desassistência. Então, quando não há assistência para o povo, o que é que acontece? O povo vai procurar meios
ilícitos, por quê? Porque não tem os lícitos, vai procurar meios ilícitos de entrar na sociedade de consumo. Pensem, nós somos seres sociais, nós consumimos, né? A gente acorda e dorme consumindo o tempo todo, a gente consome para viver. Então, aquelas pessoas que não conseguem consumir os itens básicos para a sobrevivência, e de que itens nós estamos falando aqui, né? Nós estamos falando aí, para viver, a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar aluguel, né? A gente precisa dessas coisas todas. Só que se a gente não tem, aí a gente acaba alimentando, a desassistência acaba alimentando o mercado informal. O mercado informal no Brasil é o mercado aí do tráfico, né? Principalmente o tráfico de entorpecentes, é o mercado do contrabando, é o mercado do roubo, do furto, da prostituição. Então, esses mercados paralelos à legalidade, né, são fruto da falta de assistência dos direitos básicos. Então vamos falar aqui no que são esses direitos básicos, porque também não se restringe apenas a esses que eu citei e que estão lá no artigo 6º da Constituição Federal, tá? Então quando a gente fala, uma coisa que eu digo muito é, esse texto, né, o texto constitucional, é um texto que dá para citar em quase todos os temas de concurso, de redação para concurso, tá? Então isso aqui é bom que vocês tenham bem amarradinho, porque cabe como argumento de comprovação, né? Que a gente chama de argumento de autoridade nos textos, de modo geral, nas discursivas, nos textos dissertativos. Beleza? Então vamos falar aqui no que significa a cidadania. A gente pode pensar, por exemplo, nos PCNs, né? Os PCNs são os parâmetros nacionais curriculares. Então quando a gente fala que a educação resolve tudo no Brasil, não só no Brasil, né? Mas quando a gente fala nisso, por que a gente fala dessa forma? Porque nos parâmetros nacionais curriculares, né, esses documentos que regem a educação no país, aparece lá um rol de, como é que eu posso dizer assim, serviços que precisam ser prestados para a pessoa ser considerada cidadã. Então vamos ver alguns pontos aqui, né, os primordiais que hoje são urgentes de serem trabalhados nas escolas. Mas olha, a gente não pode colocar só a responsabilidade nas escolas, tá? Hoje a gente vive num mundo de inclusão digital, então todos nós podemos ir na internet e buscar essas informações. Então vamos lá. Quais são os pontos aí muito importantes que tornam uma pessoa cidadã? Porque quando a gente fala em cidadania, como está muito associada à questão política, não raro as pessoas acham que ser cidadão é votar ou escolher os candidatos, tá? Mas isso aí é um engano, não é só isso, isso aí é só, sabe a pontinha do iceberg? Então tem outros pontos que são muito mais importantes, inclusive para a inclusão de uma pessoa na sociedade. Vamos entender. Então, por exemplo, o estudo para os direitos humanos já está incluso nos currículos da educação básica no Brasil. Embora pouco se fale nisso, né? Mas já está, tá? A educação para o ensino étnico-racial, a gente só vai acabar com o preconceito, a gente só vai acabar com essa discriminação que existe no Brasil com relação à cor, à raça, à etnia, ao gênero, só vai quando as pessoas entenderem do ponto de vista histórico o que significou a colonização. Então é preciso sim estudar isso nas escolas. Educação alimentar, educação financeira, educação em relação ao respeito aos idosos, também em respeito às crianças e os adolescentes, garantir os direitos de gênero, isso faz parte da cidadania. Valorização da diversidade cultural também faz parte. Incentivo à ciência e à tecnologia também. Então a gente não pode falar que ser cidadão é simplesmente a pessoa que tem direito ao voto e que sabe escolher os seus políticos. Cara, ó, sai daí, isso aí é muito ponta de iceberg. Vocês estão vendo que o leque é muito mais amplo. Educação alimentar, educação financeira, educação para as relações étnico-raciais é muita coisa.
Então, a gente, para ter uma formação política, para saber interagir socialmente, precisa dessa formação. Caso contrário, a gente vai ser preconceituoso, a gente vai discriminar na rua as pessoas, como acontece no Brasil, né? Então, tudo isso que a gente vê, que conduz as pessoas para a violência e que não faz parte da desigualdade social, ou seja, não tem a ver com a falta, tem a ver com a ignorância, tá? Então, ou é ignorância ou é falta. No Brasil, a gente ainda vê que a base da pirâmide está mais ainda no campo da falta, ou seja, da desassistência. Um governo precisa fazer o quê? Mapear a sociedade, né? a cidade ali, mapear e ver quais são as dificuldades maiores daquela cidade, quais são os pontos mais críticos e começar a trabalhar com políticas públicas que deem conta de suprir as necessidades mais prementes, aquelas necessidades que estão, digamos assim, colocando pessoas em mais risco de vida, colocando pessoas em uma situação de vulnerabilidade. Então, o foco das políticas sociais deve ser responder à sociedade, tá? Elevando a população para um nível maior, suprindo as necessidades básicas da população. Então, geração de renda e emprego é uma política pública muito importante, é um dos pontos aí importantes para assistência social, tá? Ter emprego, ter também capacitação profissional, né? Preparação para o emprego e manutenção da pessoa no emprego. Isso aí é muito importante. Uma escola de qualidade, incentivo aos esportes, né? E às práticas desportivas de modo geral. Por quê? Porque o incentivo ao esporte se mostrou uma das práticas mais inclusivas do mundo. Porque quando a criança tem uma habilidade desenvolvida, ela pensa duas vezes se ela vai para o mundo do crime, se ela vai se permitir optar pelo mundo do crime ou se ela vai ser alguém na vida. Tá? Então, são políticas públicas importantes, são programas de assistência social. Então, vamos voltar aqui, só para a gente resumir o que a gente viu. Quando a gente fala em inclusão e cidadania, a gente precisa entender que a inclusão é um processo gradativo que tem muito a ver com a questão da educação, mas a gente não pode resumir ele à educação, tá? Quando a gente fala em cidadania, a gente também não pode pensar que cidadania tem a ver apenas com a questão do voto ou com os direitos civis. Não, a gente viu que existe um rol de questões ali que tem realmente contribuído para que a gente tenha uma formação cidadã. Quando a gente fala em violência no país, a gente está falando em não ter acesso à cidadania, ou seja, ser marginalizado, excluído. O que é o marginal? É o que é excluído da cidadania, é o que é excluído de uma formação boa, é o que é excluído de programas de geração de riqueza, é o que não sabe, não tem escola, não sabe como progredir do jeito certo socialmente. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai para o campo errado, né? Ele vai lá para o mercado informal, que é o mercado ilegal também, né? Então, a gente vê aí que a assistência social auxilia essas pessoas a crescerem.